Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o seminarista Marcelo Antunes e você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição número 12, a Igreja e suas ordenanças. Nós estamos estudando a revista Práticas Bíblicas, edição 1, da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. E nós vamos ler, então, os textos base dessa lição, que é Mateus 28, do 18 ao 20, 1 Coríntios 11, do 23 ao 32. Vamos ler, então. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. 1 Coríntios 11, 23 a 32. Pois recebi do Senhor o que também lhes ordenei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Nós temos as leituras devocionais que devem ser feitas, de segunda a domingo, para que você possa ter uma melhor compreensão da lição que você vai estudar. Então é fundamental que você faça essas leituras diárias, porque elas contêm os textos já que falam da lição, que você vai ter uma compreensão melhor depois que você estiver já lido esses textos. Então é fundamental que você faça a sua devocional todos os dias. Introdução. Entendemos biblicamente que a igreja foram dadas pelo Senhor Jesus Cristo duas ordenanças, o batismo e a ceia. São ordenanças e não sacramentos, isto é, não confere graça. A participação das ordenanças é para aqueles que já foram salvos, depois de ter sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com pública profissão de fé e com o objetivo de testemunhar sua salvação. O crente relembra o sacrifício de Cristo todas as vezes que participa da ceia. Então, o autor da revista coloca que Cristo deixou para a igreja duas ordenanças, o batismo e a ceia. Ou seja, toda igreja que confessa Cristo, que se diz cristã, ela tem essas duas ordenanças, que é o batismo das pessoas que vão sendo salvas e a ceia, que vai também trazer à memória o sacrifício de Cristo. Então essas duas ordenanças é fundamental e indispensável para toda aquela igreja que confessa Cristo, que se diz ser uma igreja cristã. E nós, como servos do Senhor, como cristãos, nós precisamos entender o porquê, como é que funciona, porque tem essas duas ordenanças, para que a gente possa participar com convicção daquilo que estamos participando. Ou seja, não apenas por participar, nós temos que ter consciência do que é, do que significa, e é isso que nós vamos ver
no desenvolver dessa lição, para que possamos ter uma compreensão melhor sobre batismo e sobre a ceia. O batismo. Nós temos 3 formas de batismos que atualmente é comum nas igrejas cristãs. Tem a igreja por aspersão, que faz a borrifação de água apenas na cabeça da pessoa, só faz borrifar a água ali, e também é uma forma de batismo usada por algumas igrejas. Tem a fusão ou efusão, que é o derramar da água, pega a água e derrama sobre a cabeça. Muitas igrejas também usam dessa forma. E tem a forma de imersão, que mergulha a pessoa totalmente na água. E nós, como batistas, nós utilizamos a forma de imersão. Nós vamos entender o porquê disso, justamente porque a gente olha e lê a palavra do Senhor, e o próprio Jesus ele foi batizado por imersão. Embora já houvesse, no tempo de Jesus, batismo como forma de rito de iniciação e purificação religiosa entre os participantes de muitas religiões pagãs, e mesmo entre os judeus, Cristo ordenou que seus seguidores fossem batizados mediante pública profissão de fé, diferente do batismo de João, que conclamava o povo judeu para o arrependimento e preparava o caminho do Messias. O batismo cristão é extensivo a todos os que creem na salvação e no senhorio de Cristo, que encarnou, morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. Ou seja, todo aquele que acredita em Cristo, que confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele precisa participar do batismo, porque é uma ordenança de Cristo. Cristo ordenou, como nós lemos no texto de Mateus, ele disse, olha, vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês e batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se a pessoa acreditou, ela crê em Jesus, ela precisa ser batizada. E é fundamental isso, essa questão do batismo, porque ela vai estar publicando ali, publicamente ela vai estar mostrando para as pessoas que agora ela crê em Cristo. E através do batismo ela vai estar simbolizando isso. O batismo ele testemunha que a pessoa se converteu e se tornou uma nova criatura. Então, ela aceitou Jesus ali na igreja, mas o batismo vai simbolizar isso. Ele vai naquele ato ali, naquele ato simbólico, a pessoa vai ali mostrar para todos os seus familiares, para os seus amigos, para todos que estarão ali observando, ela vai mostrar para aquelas pessoas, olha, agora eu me converti, agora eu sou uma nova criatura. E o batismo vai servir como esse rito, né, de passagem. Agora ela vai passar a se tornar um cristão com todas as suas responsabilidades, com todos os seus privilégios, a partir de quando ela ali se batiza. E a palavra batismo significa imergir. Por isso o batismo tem que ser por imersão. Então, no grego, no original, a palavra batismo ela significa imergir. Então, por isso que nós, batistas, nós batizamos por imersão. Sou salvo porque sou batizado ou sou batizado porque sou salvo? Essa aqui é uma pergunta interessante porque tem muitas pessoas que acham, então eu só sou salvo se eu me batizar, ou eu tenho que me batizar para ser salvo. É umas questões que as pessoas ficam na mente, umas perguntas que as pessoas ficam. Na verdade é o seguinte, a salvação é pela graça e é mediante você crer em Jesus e confessá-lo como o seu único e suficiente Salvador. Seu único e suficiente Salvador. Você creu, acreditou, automaticamente você é uma pessoa salva, é selada pelo Espírito Santo. O batismo vem para simbolizar isso, para simbolizar que agora você é uma nova pessoa, que você se tornou uma nova criatura, que você mudou. O batismo vem para simbolizar. Então, não é o batismo que salva, não é o batismo. A gente precisa deixar isso claro, porque tem muitas pessoas que acham que se a pessoa, não deu tempo de batizar, a pessoa
partiu dessa vida para outra, não deu tempo. Não. Se a pessoa crê em Jesus, ela já está salva. E o batismo é apenas para simbolizar isso, que ela agora mudou, que ela é uma pessoa nova, uma nova criatura, que foi regenerada, que ela se converteu, que ela mudou de atitudes, que ela mudou a trajetória, né, da sua vida. Agora ela está servindo a Jesus Cristo e está congregando em igreja, e está podendo servir a Deus, né, de forma como Cristo ensinou. Aplicação para a vida. Nós precisamos entender que o batismo ele é apenas um símbolo que vai mostrar para as pessoas. Porém, não é apenas ali naquele momento que eu mergulho, que eu desço as águas e volto, que eu preciso mostrar para as pessoas que eu creio em Jesus, que eu sou um servo dele, que eu sou um cristão de verdade. Eu preciso mostrar isso no meu dia a dia, com minhas atitudes, com minhas ações. Como é que eu trato as pessoas? Como é que eu trato os meus familiares? Como é que eu trato os meus vizinhos? Como é que eu trato as pessoas no local que eu trabalho? É a partir daí, com minhas atitudes e minhas ações, que eu vou estar demonstrando que eu sou um cristão, que eu creio em Jesus, que eu sigo o que ele ensinou, que eu sigo o evangelho. É a partir das minhas atitudes e ações que eu vou demonstrar isso no dia a dia. Porque a pessoa, ela não, por exemplo, aceitou Jesus hoje, se batizou daqui a alguns meses, aí as pessoas, ela já está pronta. Não, ela vai passando pelo processo de transformação, ela vai abandonando coisas, ela vai lendo na palavra de Deus, ela vai vendo o que é certo, o que é errado, ela vai vendo o que Jesus condena e ela vai arrancando aquilo ali da sua vida. Ela vai passando por esse processo de transformação e isso é constante, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. E isso demora um pouco, demora tempo. A pessoa vai amadurecendo, vai deixando de tomar o leitinho espiritual e vai comendo comida sólida, como Paulo diz em algumas das suas cartas. Então ele vai trazendo isso, a gente vai crescendo, conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer todos os dias das nossas vidas. Então, com a nossa prática diária, com as nossas atitudes no dia a dia, é que vamos demonstrar isso. Não apenas naquele momento ali do ato simbólico do batismo, que vamos estar mostrando para as pessoas que nós mudamos. É todos os dias. Nós precisamos mostrar isso todos os dias, que somos diferentes. E fazer a diferença em um mundo em que as pessoas estão deixando o amor esfriar, onde as pessoas estão se irritando facilmente, onde as pessoas estão tudo levando para a violência. Nós precisamos mostrar o contrário, não. Cristo não me ensinou assim. Cristo não me ensinou assim. Cristo ensinou a amarmos, a perdoarmos, a respeitarmos. Cristo nos ensinou a dar a quem nos pedir. Cristo nos ensinou tantas outras coisas que se eu for aqui citar tudo. Então a gente vai colocando essas coisas em prática no nosso dia a dia e mostrando para as pessoas, não apenas que no ato simbólico que eu me batizei, eu vou demonstrar isso todos os dias, que isso é interessante, que isso é importante, que é isso que vai fazer a diferença para a minha vida e para a sua vida como servos do Senhor Jesus. A ceia. Aquele momento lindo, onde a pessoa pega ali o pedaço do pão, pega o cálice com o suco, e ali ela vai, naquele momento maravilhoso e lindo, a pessoa vai comer do pão, beber do vinho, todos ali reunidos juntos como igreja. É interessante que teve uma época da igreja, acho que no século II, os cristãos eles eram acusados de comer corpo, de beber sangue. As pessoas não entendiam o que era, porque eles ouviam falando, estamos bebendo corpo, estamos bebendo sangue de Cristo. As pessoas não entendiam, achavam que era literalmente, mas na verdade não é, apenas um simbolismo, né, do corpo. O pão significa o corpo de Cristo, simboliza o corpo que foi entregue por nós, que foi moído, que foi maltratado, e o sangue, o vinho significa o sangue que foi ali derramado por causa dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. E a aplicação? Nós precisamos entender então o significado da ceia e a importância dela, porque o que Cristo fez por nós, ele veio, ele desceu do céu,
ele se desfez da sua glória. Ele veio e se sacrificou por nós. Viveu nessa terra, ensinou tudo sobre o reino, ensinou para os discípulos, para que os discípulos fizessem outros discípulos e a sua mensagem continuasse a ser pregada, continuasse a ser anunciada. Mas ele veio e sofreu as consequências por tentar mudar a sociedade, por tentar mudar as pessoas, por tentar trazer transformação de vida para as pessoas, e o sistema do mundo então decidiu matá-lo. E Cristo então sofreu todas as consequências por tentar fazer o bem, por tentar amar as pessoas, por tentar levar o amor, e ele sofreu as consequências e foi até a cruz. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele sofreu tanto, padeceu, foi chicoteado, foi crucificado ali, bateram aqueles pregos nas mãos, nos pés, penduraram ele. Tudo isso, e o sofrimento não foi pouco. E tudo isso ele fez por mim e por você. E agora a gente aplica para a nossa vida. E o que nós temos feito por ele? O que nós temos feito por ele? Aí você vai dizer, mas Marcelo, como é que eu posso fazer alguma coisa por ele? Quando nós estamos fazendo algo por um desses meus pequeninos, o Senhor Jesus disse, a mim vocês estão fazendo. Então quando a gente ajuda alguém, quando a gente socorre alguém, quando a gente auxilia alguém, quando a gente compartilha algo com alguém, nós estamos fazendo por ele. Porque o que mais alegra o coração dele é quando nós estamos amando uns aos outros, quando nós estamos vivendo de verdade a comunhão, de verdade a unidade. Isso alegra e traz um sentimento assim gratificante para o Senhor Jesus, porque ele vai dizer, o meu trabalho não foi em vão. Porque tem pessoas lá na terra que estão vivendo o evangelho, que estão amando, que estão perdoando, que estão compartilhando amor, compartilhando vida, que estão lutando por justiça. Ele vai entender que o trabalho dele não foi em vão. E nós precisamos entender isso. E se realmente nós estamos fazendo isso, nós como cristãos hoje, se realmente estamos seguindo os passos de Jesus, lutando pelo que ele lutou e procurando fazer o que ele fez, o que ele nos ensinou e o que ele mostrou que dá para fazer sim, que dá para mudar realidades, dá para mudar vidas, sim, através do evangelho e através da comunhão, através do amor e através de atitudes. Atitudes. Nós precisamos ter atitudes, sem medo. O Senhor Jesus, ele teve atitudes e não teve medo. E ele foi até o fim e se entregou. Então a ceia vai trazer isso tudo à memória. A ceia é uma expressão de obediência. E quando ele diz assim, tomai e comei, fazei isto, examine-se, coma e beba. Ou seja, na ceia ali o Senhor está dando algumas ordenanças aos seus discípulos e que a gente observa que tudo que o Senhor falava ali eles faziam, eles iam obedecendo. E não é diferente de nós. Nós, como que estamos vivendo hoje, muitos anos depois, nós precisamos entender, ler o Evangelho, compreender o que Jesus deseja de mim, o que deseja que eu faça. Então nós vamos começar a colocar em prática tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Quando ele diz assim, é uma expressão de obediência. Então ali na ceia também é uma expressão de obediência. E nós temos que ter isso, essa obediência ao Senhor Jesus, ao que ele ensinou, porque ele próprio foi obediente a Deus. E nós temos que ter o Senhor Jesus sempre como o nosso exemplo maior. O nosso exemplo maior a ser seguido é o Senhor Jesus. Então quando ele diz tomar e comer, os discípulos tomaram e comeram, fazer isto, eles fizeram, examine-se, eles fizeram, coma e beba, eles comeram e beberam. Então nós precisamos também obedecer a tudo quanto o Senhor tem nos ordenado. Porque ele próprio fala, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Dá para vocês carregar assim, dá para vocês levar assim. E aí quando ele diz, quando a carga estiver pesada, levai as cargas uns dos outros. Ajude, auxilie, aquele que está fraco, aquele que está mais forte, pega ele e ajuda. Não, nós vamos juntos. Nós vamos caminhar juntos, um ajudando o outro, em obediência ao Senhor. A ceia também é expressão de comunhão.
Jesus tomou o pão e partiu. O partilhar, diferente dos irmãos da igreja de Corinto que não partilhavam, eles não compartilhavam o pão. Na igreja de Corinto estava tendo esse problema. Tinha irmãos que levavam as suas comidas de casa e comia tudo antes, não repartia com os outros irmãos. E tinha pessoas que estavam ficando com fome por causa disso. Tinha pessoas que não esperavam os outros para comer. Então, não estava valendo a pena ter a ceia, ter o momento de comunhão ali, porque não estava tendo a comunhão. Então, quando Jesus disse tomar, Jesus tomou o pão e partiu, ele está representando isso. Vocês precisam partilhar. É algo que vocês precisam ter. E a expressão de comunhão talvez seja um dos maiores sentidos que tem a ceia, seja também a comunhão. Porque é fundamental que todo cristão tenha comunhão um com o outro. Não tem como eu sentar à mesa para comer e partilhar o pão com a outra pessoa se eu tenho alguma inimizade com aquela pessoa. Ou seja, eu estaria ali sendo um hipócrita, porque eu estava sentando na mesa da comunhão, sendo que eu não tenho comunhão com aquela pessoa. Então, por isso que é fundamental a comunhão, é estar junto. Mesmo que se alguém pisou no seu calo, perdoa. O Senhor Jesus disse que nós precisamos perdoar 70 vezes 7. Perdoa, porque precisamos viver essa comunhão. Precisamos ser unidos. E isso se expressa na ceia, nesse momento da ceia, é fundamental, porque Jesus não estava ali apontando o dedo para ninguém, acusando ninguém. Ele estava ceando com todos, inclusive aquele que o traiu depois. Mas ele também estava ceando com Judas, ele estava ceando com todo mundo. Ele estava partilhando o pão com todo mundo. E quando você está à mesa partilhando o pão, você está dizendo que você tem comunhão com aquela pessoa. Porque não é todo mundo que você convida para sua casa para cear e sentar na sua mesa para comer com você. Você chama quem você tem mais intimidade. Então, naquele momento que você está ceando ali, você está demonstrando que você tem comunhão, você tem amizade, que você tem carinho, que você tem afeto por aquelas pessoas. É tanto que Jesus ele era acusado pelos fariseus de comer com os pecadores. Porque Jesus ele não tinha esse negócio de distinguir, de separar as pessoas. Não, Jesus veio unir. Jesus veio unir. E ele sentava mesmo na mesa, não queria saber se o cara era pecador. Ele queria estar junto das pessoas e não estar separado. E Jesus ele comia realmente com as pessoas, não importando quem elas fossem. Ele não escolhia. Ah, não, só vou comer quando for alguém da alta sociedade que me chamar. Não. Ele ia. As pessoas convidavam ele para comer, ele ia. Podia ser publicano, podia ser pecador, podia ser qualquer um. Ele não fazia essa separação, porque ele queria ter comunhão com as pessoas. E nós, como cristãos, precisamos também entender isso. Às vezes você só quer ter comunhão com quem é da sua igreja. Infelizmente. Às vezes, e até dentro da igreja você só quer ter comunhão com aquela família ali, com aquela exclusiva ali. Mas nós precisamos ter comunhão com todos. Precisamos ter comunhão com todos. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos então prosseguir. A ceia expressa o reconhecimento do sacrifício de Cristo. Meu corpo é partido no lugar de vocês. Ou seja, Cristo, ele veio e se sacrificou por nós. Nós que deveríamos ser sacrificados e pregados na cruz. Mas pelo seu imenso amor, ele veio e se entregou por nós. Ele mesmo diz lá, né, quando ele está perante Pilatos, ele diz, você não vai tirar minha vida, eu a dou. Eu a dou. Ele entregou a própria vida. Morreu para que nós tivéssemos vida. E a ceia ela vai trazer isso à memória. É o que nós vamos reconhecer que foi fundamental, que foi muito, muito, muito importante o sacrifício de Cristo na cruz por nós. O sacrifício que ele fez por nós foi de extrema importância, porque sem ele, sem o que Jesus fez por nós na cruz, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos a nossa salvação.
E nós precisamos reconhecer isso. Então, quando acontece na igreja a ceia do Senhor, ela vai trazer isso à memória, ela vai trazer isso. E aí vamos começar a refletir, olha o que ele fez. Olha o que ele fez por mim. Por mim, eu sou pecador. E ele fez tanta coisa por mim. E foi até a cruz e se sacrificou por causa dos meus pecados, para perdoar os meus pecados. Nós precisamos, então, nos consagrar a Deus, consagrar as nossas vidas ao Senhor, porque não há como viver longe dEle, não há como viver sem Ele, porque Ele se entregou, foi até a cruz, mostrando o seu amor, A cruz é um ato de amor de Deus pelo ser humano, pela humanidade. E nós precisamos reconhecer isso e amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Jesus e amar ao próximo, reconhecendo tudo isso. A ceia também expressa a consciência de uma nova realidade. Este cálice é o Novo Testamento em meu sangue. Ou seja, Jesus quer trazer o seguinte: a partir de agora, tem um Novo Testamento. Tem novas ordenanças para vocês seguirem. E essas novas ordenanças passam pelos evangelhos que ele deixou. Os evangelhos foram escritos depois, de sua morte, mas conta muitas das histórias que os discípulos viveram com Jesus. Não todas, porque não dava para escrever tudo, mas muitas histórias que eles presenciaram, que eles ouviram, que eles viram, estão relatadas nos evangelhos, e muito ensinamento, de Jesus está ali. Muito do que ele ensinou, muito do que ele pregava, tudo sobre o reino que ele começou a pregar ali, que ele disse: é chegada a voz do reino dos céus. E ele vai falar dessa consciência de uma nova realidade, ou seja, não há como a pessoa se converter a Cristo e continuar vivendo nas práticas velhas de sua vida. Ela precisa ter uma consciência de uma nova vida, de uma mudança na sua vida, de uma nova realidade. Eis que tudo se fez novo, Porquanto se alguém está inscrito em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então tudo se faz novo naquele que acredita em Cristo, ou seja, aquele que vivia na prática do pecado, ele agora abandona, porque ele tem consciência disso, ele tem consciência que ele não deve mais continuar na prática do pecado, porque ele agora vive para Cristo. Ele agora vive em obediência a Cristo, numa nova realidade de vida. E isso traz no Novo Testamento, o Novo Testamento que ele deixou para nós, como vários outros ensinamentos. Aí as pessoas acham assim: então o Novo Testamento anula o Antigo Testamento? Não, de maneira nenhuma. Tem muitos ensinamentos lá no Antigo Testamento, muitas histórias dos heróis da fé, dos homens que serviram a Deus ali, das mulheres também. Tem muitas histórias fantásticas que trazem muitas lições até hoje para as nossas vidas. Mas nós precisamos focar em Cristo. Cristo é o nosso centro, Cristo é o que devemos estar sempre com os olhos voltados para Ele, é o nosso alvo. Então, viver como Cristo viveu é o desafio diário das nossas vidas. E viver como Ele viveu não é fácil. Lutar pelo que Ele lutou não é fácil. Mas nós precisamos tentar todos os dias. Tentar todos os dias ser uma pessoa melhor, ser alguém diferente. Por exemplo, ser um esposo melhor amanhã, uma esposa, ser uma esposa melhor amanhã, um filho, ser um filho melhor amanhã, um funcionário, ser um funcionário melhor amanhã. Tudo isso nós temos que ter essa consciência de uma nova realidade na nossa vida que traz através de Cristo. A ceia é um memorial, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que bebermos ali do cálice e comermos do pão, nós temos que fazer isso sempre, porque para que possamos estar sempre lembrando, nunca esquecer
daquilo que ele fez por nós. Precisamos estar sempre lembrando. E aí, por isso que ele diz, e quando ele fala isso também, fazer isso todas as vezes em memória de mim, eu penso também no outro sentido. Como eles estavam ali reunidos em comunhão, ceando, no momento, no ato mais lindo de comunhão, que era a ceia, ele queria dizer para os discípulos também isso. Façam isso. Estejam sempre assim. Sempre assim. Sempre em comunhão. E aí vocês vão lembrar de mim. Quando vocês estiverem em comunhão. Vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar que eu proporcionei esse momento para que vocês estivessem juntos. Para que possam então estar lembrando de tudo que eu ensinei a vocês. A ceia é o momento de reafirmação da volta de Cristo. Ou seja, no texto diz assim, até que ele venha. É interessante que ele vai voltar. Isso nunca deve passar na nossa mente como uma dúvida, porque isso é uma certeza. Todo cristão tem que ter essa certeza em mente. Porque tem muita gente que diz, mas já passou tanto tempo, tá demorando muito, será que ele vem mesmo? Tem até pessoas que podem até pensar assim, mas nós temos que ter essa certeza que ele vai voltar. Ele disse que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Então, a importância de que o evangelho do reino seja pregado, porque está sendo pregado por aí muitos tipos de evangelho diferentes, infelizmente, e o evangelho do reino tem ficado de lado. Mas ele ensinou que quando o evangelho do reino for pregado nos 4 cantos do mundo, então virá o fim. Mas ele vai voltar. Não duvide não. Não duvide não. Pode ser até que não seja agora, mas seja lá na frente. Quantos anos vão vir ainda, não importa. A certeza é que nós temos que ele vai voltar. Ainda que ele não volte nessa geração, mas quando nós partirmos daqui, nós vamos encontrar com ele. Ou seja, ele já voltou para nós. Se a gente partir antes que ele venha, a gente que vai encontrar com ele. De qualquer forma, nós o veremos. Essa é a nossa esperança e essa é a nossa certeza. Toda a certeza daquele que é salvo em Cristo, daquele que crê nele, daquele que confessou ele como seu Salvador e naquele que vive em prol do reino dele, em prol da sua obra. A ceia é um momento de autoexame. Antes de comer o pão e beber o vinho, é necessário refletir e tomar consciência de que somos pecadores e necessitados da graça divina, dando real valor ao sacrifício de Cristo. Ou seja, a gente precisa, antes de ceiar ali, pegar o pão, pegar o cálice ali, a gente começa a refletir, olha, eu sou pecador, eu sou imerecedor de tanto amor, de tanta graça, de tanto perdão. Mas ainda assim ele me ama, ainda assim ele me perdoa, ainda assim eu sou um salvo em Cristo, porque não é pelo que eu faço, é pelo que ele fez. Ou seja, é reconhecer o valor do sacrifício de Cristo, o tanto que ele se sacrificou por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ser salvos e ter essa certeza de salvação, essa convicção de que somos salvos, embora ainda somos pecadores, porque estamos no corpo que vai se revestir da incorruptibilidade, mas ainda estamos em um corpo que está sujeito a pecar. Pode em algum acidente da vida você peca, mas não vive mais na prática do pecado. Aquele que está em Cristo já não vive mais, o pecado já não tem mais domínio sobre aquele que está em Cristo. E é por isso que nós devemos refletir, fazer um autoexame de nós mesmos e reconhecer isso. Não, eu sou pecador, eu só estou aqui por causa da graça. Eu só estou aqui por causa do que ele fez lá na cruz. Eu só estou aqui por causa do seu sacrifício. Eu só estou aqui porque ele me amou e ele continua a me amar. A ceia é momento de bênção na vida do cristão. O momento de partilhar o pão na igreja primitiva era algo fundamental, pois se reuniu de casa em casa no partir do pão e em comunhão. Ou seja, a igreja primitiva ela
continua ali o que Jesus ensinou. Jesus tinha ressuscitado, tinha ido para o céu. E a igreja primitiva continua. Tudo que ele ensinou, a questão da ceia, por exemplo, eles se reuniam de casa em casa, na comunhão ali, eles partilhavam o pão. Ou seja, cada um levava um prato de comida, era diferente do que a ceia de hoje, né? Mas eles compartilhavam, eles viviam ali compartilhando. Então era um momento de bênção, de alegria. Às vezes a pessoa não tinha o alimento, mas eles iam para a ceia e participavam daquele momento ali e já saíam ali alimentados. E era interessante, porque trazia alegria, trazia um momento de bênção para a vida de cada um ali, e que é bênção também para as nossas vidas hoje, porque Ele é bom, porque o Senhor é bom e Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas e ainda vai fazer muito mais. As considerações finais. Pena, né? Já estamos chegando ao fim, estamos finalizando, uma lição muito interessante. Você que já é batizado, já pode participar da ceia. Você que aceitou Jesus há pouco tempo, está se preparando para batizar, está aprendendo ali na sala dos primeiros passos. Daqui a pouco você vai se batizar, vai poder participar da ceia, vai poder experimentar deste momento também tão lindo que é as duas ordenanças de Jesus, o batismo e a ceia. Então fica firme no Senhor, fica firme aprendendo, procurando sempre colocar em prática tudo que está aprendendo e vivendo aquilo que o Senhor Jesus sonhou quando ele foi ali até a cruz, vivendo tudo que ele sonhou para nós, para a sua igreja, vivendo debaixo da obediência, debaixo da graça do Senhor e debaixo da sua palavra. Temos que estar sempre voltado e focado na palavra, porque a palavra do Senhor é que vai nos ensinar, que vai nos instruir e que vai nos corrigir quando necessário, que vai nos orientar, nos mostrar o caminho que devemos seguir. O batismo simboliza que o cristão realmente se converteu a Cristo, onde publicamente ele está confessando que crê em Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, onde também demonstra que morreu o velho homem e que nasce a partir dali uma nova criatura. Então o batismo é isso. A pessoa se converteu. Mas de que forma ela vai demonstrar isso? Simbolizando ali no batismo. Ela agora é um cristão de verdade. Ela agora quer seguir o caminho de Cristo. Através ali do confessar. É perguntado ali na hora do batismo, você crê em Jesus? E ela vai dizer, não, eu creio. Você crê? Jesus morreu por você e ressuscitou, e ele confessa, eu creio, e ali ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todas as pessoas veem ali o que realmente aquela pessoa quer seguir de verdade a Cristo. E aí, como ele fala, né, morre o velho homem e agora nasce uma nova criatura. O batismo vai simbolizar isso também, que agora aquela pessoa é diferente e ela está agora mostrando com as suas atitudes que ela se tornou uma nova criatura em Cristo. A ceia é o memorial do que Cristo fez por nós na cruz, assumindo nosso lugar e derramando seu sangue por amor da humanidade. Na ceia, o cristão deve examinar-se e observar se está em comunhão com seu irmão e poder partilhar o pão e o vinho, até que Jesus volte e nos convide a cear com ele naquele grande dia. Então a ceia vai fazer isso, você vai trazer à memória o que Cristo fez na cruz, que foi ali todo o seu sofrimento, passando ali até chegar à cruz, depois o sofrimento na cruz, o sangue derramado, ali ele morre, e ele assumiu o nosso lugar, derramou o sangue dele pela humanidade. O desejo de Deus é que toda a humanidade seja salva, e por isso ele enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele voltar, nós vamos cear com ele naquele grande banquete, em que vai ter, né, a noiva e o noivo vão se encontrar e vai ter aquele banquete, vai ter aquela ceia linda, e nós vamos cear com ele. E esse deve ser um momento tão glorioso e deve ser um dos momentos mais aguardados por nós como cristãos. Então, que Cristo possa te abençoar
e que você possa entender e compreender mais e mais sobre o batismo, sobre a ceia. E com essa consciência, entendendo e compreendendo, você possa valorizar sempre o batismo, valorizar sempre a ceia, porque é fundamental e é duas ordenanças que Cristo deixou para a sua igreja. Pronto, por hoje é só. Até o próximo domingo com a 13ª lição dessa nossa jornada. Até lá, tchau!